obrigado, senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa, os meus colegas senadores presentes. Esse é um projeto que se destina a um segmento muito importante da nossa economia, o turismo. O turismo que Vossa Excelência, certamente nos seus estados, nas suas cidades, nos seus municípios, durante a pandemia, assim como o setor da cultura, assim como o setor de eventos, também o turismo foi o mais sacrificado, foi o primeiro a parar e o último a retomar as suas atividades. O Brasil, com o potencial que possui para atrair riquezas, atrair turistas, gerar emprego no setor, precisa desse projeto do FUNGETUR, que é o remodelamento do Fundo de Turismo para atender às expectativas da retomada do pós-pandemia. Dito isso, passo ao relatório. Vem ao exame do plenário do Senado Federal o projeto de lei número 2.380 de 2021 da Câmara dos Deputados, cuja ementa é reproduzida em epígrafe. A proposição possui 39 artigos divididos em 4 capítulos e 4 seções. O objetivo do projeto é estabelecer normas para o Fundo Geral de Turismo, FUNGETUR, caracterizado como um fundo especial de suporte financeiro ao setor turístico e de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo. O projeto de lei número 2.380 de 2021, de autoria da Comissão de Turismo, foi apresentado na Câmara dos Deputados no dia 30 de junho de 2021. Vindo a ser aprovado pelo plenário da Câmara em 1º de dezembro de 2021, na forma do substitutivo oferecido pelo relator Otávio Leite, que conhece profundamente o setor e pôde emprestar a esse projeto, com brilhantismo, todo o seu conhecimento. E veio então o projeto ao Senado no dia 3 de dezembro de 2021 e no dia 16 de maio, agradecendo ao senhor presidente Rodrigo Pacheco, fui designado o relator em plenário da matéria. Foram recebidas 6 emendas, a número 1 da senadora Rose de Freitas, as números 2 e 3 do senador Jean Paul Prates, as emendas 4 e 6 do senador Cajuru e a emenda número 5 do senador Irajá, semelhante a uma das emendas do senador Cajuru. Da análise. O projeto de lei 2.380 de 2021, quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito estão adequados e começaremos então assim pelo mérito. Criado há 50 anos, o FUNGETUR tem desde o início por finalidade prover crédito e apoio para os atores participantes da cadeia econômica do turismo. Não obstante essa importante missão, a realidade, senhores senadores, é que historicamente sua atuação revelou-se ínfima ao esperado, até porque o Fundo Geral do Turismo não contou com aportes financeiros suficientes para que seu impacto fosse maior. Para se ter uma ideia, a média das suas dotações orçamentárias ordinárias de 2013 a 2021 foi de 85,8 milhões somente para atender um universo de milhares de empreendimentos turísticos em todo o Brasil. Mas havia outras dificuldades. De acordo com o relatório de avaliação da Controladoria Geral da União de 2018, constatou-se que os recursos orçamentários disponibilizados ao fundo não têm sido integralmente aplicados na concessão de financiamentos a empreendimentos turísticos, pois o setor tem acesso também a outras fontes de crédito com condições e taxas de juros mais atraentes. Ademais, concluiu a CGU, o contínuo crescimento do setor indica que, de 2009 a 2018, os recursos do FUNGETUR
não contribuíram significativamente para o desenvolvimento da infraestrutura turística e do turismo no país. É verdade que o Ministério do Turismo empreendeu esforços para ampliar a concessão de financiamentos com recursos do fundo, modificando as regras de operacionalização, criando linhas de financiamento e alterando limites para o financiamento. Ainda assim, em 2019, eram apenas somente 8 as instituições financeiras aptas a operar linhas de crédito do FUNGENTUR e, apesar dos aprimoramentos, percebia-se que os potenciais clientes, especialmente os de menor porte, continuavam tendo dificuldade em obter empréstimos. Repito, senadora Rose, apenas 8 instituições proviam esses créditos. Essa situação sofreu uma mudança marcante em 2020, quando, a fim de combater os efeitos econômicos e deletérios da pandemia da Covid-19 sobre o turismo, foi editada a medida provisória 963 de 2020, posteriormente convertida na Lei 14.051 de 2020, que abriu crédito extraordinário ao FUNGENTUR no valor de 5 bilhões. Esse volume de recursos, 5 bilhões, tornou naturalmente maior o desafio de fazê-lo chegar na ponta para quem investe em turismo e assim favorecer a quem mais precisa, sobretudo no momento de pandemia com as dificuldades do setor. Para isso, foi publicada a portaria do Ministro de Estado de Turismo com novas normas gerais e critérios de aplicação dos recursos do fundo em operações de financiamento. A realidade, porém, é que, decorrido meio século da sua criação, é chegada a hora do FUNGENTUR passar por uma reformulação mais profunda, estrutural e duradoura que o torne definitivamente um instrumento de desenvolvimento e dinamismo que o setor de turismo brasileiro merece. Sumariamente, o PL 2380 de 2021 em tela gira ao redor de 3 eixos. O primeiro é o provimento de recursos e a viabilização de garantias aos tomadores finais da cadeia de turismo. O segundo, a estruturação de projetos voltados aos destinos turísticos com um leque mais diversificado de potenciais beneficiários. E o terceiro envolve ações de promoção turística que o país tanto precisa, que incluem publicidade, propaganda e eventos voltados ao setor do turismo, que contariam com volume expandido de verbas e atores como governos, estados e municípios, também junto com o governo federal, nesse exercício de fomentar o turismo brasileiro. Entendemos, portanto, que no mérito a proposição caminha firmemente na direção de tornar o FUNGENTUR um instrumento mais capacitado para os desafios do turismo no Brasil. Entendemos, portanto, e não obstante propomos alguns ajustes no texto no intuito de aperfeiçoá-lo, os quais consolidamos na forma de substitutivo. E aqui eu faço o registro que todos os ajustes e aperfeiçoamentos foram debatidos com o deputado Otávio Leite, para que a gente pudesse construir um texto que, ao final, voltando à Câmara, seja aprovado. Assim, primeiro, opinamos que a mudança do nome para Novo FUNGENTUR traz alguns inconvenientes, até de ordem burocrática, como a necessidade de atualização de normas infralegais e eventuais referências na legislação, sem que se vislumbre vantagem substantiva na alteração. Consequentemente, em suma, ao longo do texto, realizamos os ajustes necessários e a reorganização dos dispositivos para manter inalterada a denominação FUNGENTUR. Com esta nova configuração, registro, nada impede
e deverá ser assim que o nome fantasia seja usada Novo Fungetur, mas mantém o seu nome original, o nome que está em diversas legislações e portarias que o regulam. Posto isso, julgamos oportuno alterar a redação do artigo 19 da Lei 11.771 de 2008, nos termos do artigo 4º do PL, ex-PL número 2380 de 2021, para explicitar que o fundo alcança empreendimentos do setor privado, inciso 1, bem como ações de promoção desenvolvidas por associações do setor privado e pelo poder público, inciso 2. Ademais, propomos que os recursos da Fungetur possam ser utilizados no fomento da oferta de destino pelas companhias aéreas com atuação nacional, além de viações rodoviárias interestaduais que fomentam o turismo e o fluxo de turistas mediante a redução do preço das passagens vinculada à ação de promoção turística por parte de qualquer das 3 esferas de governo nos termos do regulamento do que trata o inciso 4º. Ainda em relação ao mesmo artigo 4º da proposição, entendemos que o seu parágrafo 7º e 8º são redundantes em relação ao inciso 2º do caput, razão pela qual decidimos por um ajuste suprimi-los. Ao mesmo tempo, nos termos do parágrafo 2º, remetemos à regulamentação da matéria a definição dos recursos para as ações de promoção turística a que se refere o inciso 2, bem como determinamos que tais ações deverão obrigatoriamente conter referência explícita ao Fungetur e ao Ministério do Turismo, de modo a tornar justificado tais investimentos. E aqui faço um parêntese e quero destacar que, em cooperação com o Ministério do Turismo, com o ministro Carlos Brito, a muitas mãos com a sua equipe, construímos esse texto que tem do Ministério do Turismo a aprovação e o reconhecimento da sua importância. O artigo 6º do PL, tratamos de acrescentar o inciso 14 no artigo 20 da Lei 11.771 de 2008, a fim de incluir recursos de emendas parlamentares entre as fontes de receita do Fungetur, para aqueles parlamentares que quiserem destinar recursos para o fomento pelo Fungetur de ações em suas cidades e seus estados. Ademais, entendemos que a definição da empresa nova contida no parágrafo 1º do artigo 8º da proposição deve ser alterado para aquelas constituídas e em funcionamento há menos de 2 anos, pois o texto original, que previa apenas 1 ano, as empresas estão ainda em processo de estabelecimento do mercado, sendo mais seguro que aquelas, inclusive para a liberação dos créditos, que estejam estabelecidas há mais de 2 anos, sejam aquelas que possam buscar esses créditos. No que diz respeito ao artigo 11 da proposição, partindo da premissa de que cabe preservar o patrimônio do fundo e, em última análise, o erário, reformulamos sua redação de modo que caiba às instituições financeiras credenciadas a integralidade do risco das operações com mutuários finais realizadas com recurso do Fungetur. No mesmo diapasão, suprimíamos os artigos 12 a 18 e 28 do PL 2380 de 2021, no intuito de manter a atuação do Fungetur centrada na provisão de financiamento ao setor turístico, sem dispersar seu foco na concessão de garantias. De maneira correlata, ajustamos o disposto no artigo 19 a 21, que fazem referência aos procedimentos a serem adotados em caso de inadimplência dos mutuários, de forma a preservar as diretrizes atuais consideradas adequadas. No artigo 27, por sua vez, promovemos uma extensão do prazo no qual será possível solicitar o crédito do Fungetur
para que até 3 anos após a fim da vigência do estado de calamidade pública federal, ao invés de tão somente 2 anos. Temos que reconhecer que a Covid não só afetou o setor, mas também afetou o interesse do setor em buscar recursos. E, por isso, a extensão desse prazo é de suma importância para que agora, na retomada do turismo, o setor possa ter a garantia dos mesmos recursos para que possa promover o turismo nas suas cidades e no nosso país. Também ampliamos o período de tempo previsto no artigo 35 para os recursos do FUNGETUR repassados aos agentes financeiros permaneçam à disposição deles, mesmo quando não emprestados, para até, de igual forma, 3 anos nos termos de regulamento. Ainda em relação a prazos, conforme o artigo 37, estendemos para até 2 anos a prorrogação da validade dos restos a pagar processados relativos aos recursos dados ao FUNGETUR para enfrentar a Covid-19, a contar da vigência da lei originada neste PL 2380. Assim, alinhamos todos os prazos para até 2024, beneficiando o setor do turismo. Passo às análises das emendas. A emenda número 1 da senadora Rose de Freitas propõe que seja suprimido o artigo 7º da proposição, que determina que deverá ser estimulada a contratação de profissionais autônomos que atuem como agentes financeiros das instituições financeiras credenciadas para a oferta do crédito do FUNGETUR. Entendemos, contudo, senadora Rose, que ela vai de encontro ao propósito, pois hoje há apenas 8 agentes financeiros habilitados e, por isso, não há como acatar a emenda. Precisamos ampliar o rol para poder aumentar a concorrência e poder expandir o crédito para todos os brasileiros e empresas que fomentam o turismo. A emenda número 2 do senador Jean Paul Prats propõe nova redação ao artigo 9º do PL, a fim de que, em condições excepcionais de calamidade ou emergência, o Ministério do Turismo seja autorizado a estabelecer programas com o objetivo de disponibilizar linhas de crédito a condições ainda mais especiais para a preservação e a geração de empregos afetados pela situação emergencial identificada, e foram afetados. A sugestão dá contornos mais precisos à autorização referida no artigo e avaliamos, senador Jean Paul, que merece a sua emenda ser acolhida. Assim como a emenda número 3, também do senador Jean Paul, que altera o caput do artigo 4º da proposição para inserir o inciso 4º ao caput do artigo 19 da lei original do FUNGETUR número 11.771 de 2008, de modo que o FUNGETUR possa ser utilizado para o financiamento e como mecanismo financeiro de garantia para formação, capacitação ou aprimoramento dos profissionais de turismo, incluindo atividades conexas à cadeia produtiva do turismo, como o aprendizado de idiomas estrangeiros e a promoção do cooperativismo e empreendedorismo. Entendemos, senador Jean Paul, que é muito meritória a sua proposta e, por conseguinte, acatamos. A emenda número 4 do senador Cajuru pretende suprimir o artigo 36 da proposição, segundo o qual o crédito que trata a lei número 14.051/2020, originário da medida provisória 963/2020, no montante de 5 bilhões, passa a ser considerado natureza ordinária. A despeito da justa preocupação do autor, porém, este crédito foi disponibilizado para ajudar o setor a combater a pandemia causada pela Covid, que se enquadra exatamente nos quesitos de relevância, urgência e imprevisibilidade impostos pela Constituição Federal e demais atos normativos. Entendemos que a medida
tem o potencial de resguardar esse divisor de águas na história do FUNGETUR, que preservará efetivamente os meios financeiros para atingir seus objetivos como nunca antes. E quero lembrar, inclusive ao governo, não há recurso aqui a fundo perdido, não há impacto, não há recurso a fundo perdido, é recurso de financiamento para crédito. Esse recurso volta com seu pagamento e esse recurso volta com a promoção do turismo, com a vinda de riquezas do exterior, de turistas, volta com a geração de emprego, volta com o aumento da arrecadação dos estados, do município e do governo federal através do fomento ao turismo. Por essa razão, esse é o recurso mais importante que há no projeto e que deve ser preservado. Razão pela qual, nesse aspecto, rejeito a emenda do senador Cajuru. A emenda número 5 do senador Irajá e a emenda número 6 do senador Cajuru versam sobre o mesmo tema. Ambas tratam de suprimir os dispositivos do PL que transformam os saldos financeiros anuais da Apex Brasil, não comprometidos com obrigações regularmente contratadas, em receitas do FUNGETUR. Nesse contexto, no relatório eu deixo de acatar, mas, senhor presidente, ao final estou aberto ainda, tanto ao senador Cajuru quanto ao senador Irajá, que certamente pedirá a palavra para negociar o acatamento dessa emenda. Quanto à constitucionalidade, o PL 2380/2021 genericamente não possui vício de iniciativa ou competência, já que é de autoria da Comissão da Câmara dos Deputados e que, segundo o inciso 1 do artigo 24, inciso 7º do artigo 22 da Constituição de 88, compete à União legislar sobre direito econômico, política de crédito e transferência de valores. Assim, trata-se de matéria que adentra a competência legislativa do Congresso Nacional, conforme inciso 13 do artigo 48 da nossa Constituição. Acerca dos aspectos materiais, não há óbice aprovação do projeto, uma vez que ele não fere quaisquer das normas ou dos princípios basilares da Constituição Federal, em especial as cláusulas pétreas expostas no parágrafo 4º do artigo 60 da Carta Magna. Quanto à técnica legislativa, o PL 2380/2021 também está em condições de ser apreciado por essa Casa. Ademais, o projeto de lei é dotado de juridicidade, uma vez que traz inovações ao ordenamento normativo vigente e possui aplicabilidade e coercibilidade. No que tange à adequação orçamentária e financeira, tampouco há óbice à matéria, lembrando mais uma vez que isso é para financiamento, não é recurso a fundo perdido. O voto. Ante o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e adequação financeira, pela rejeição da emenda número 1 e 4, com relação à emenda 5 e 6, o senador Irajá deverá sustentar, e pelo acatamento das emendas número 2 e 3 e no mérito pela aprovação do projeto de lei 2380/2021 nos termos do seguinte substitutivo. Esse relatório, presidente, informa que o parecer com o substitutivo foi previamente publicado, cabendo-me apenas fazer um esclarecimento, o qual também constará do completo que apresentarei. No artigo 19 da Lei 11.771/2008, modificado pelo artigo 2º do substitutivo, por um equívoco e lapso, faltou constar expressamente do texto o inciso 3º, que faço a leitura e será acrescido, porque é o original. Terceiro, a aquisição de equipamentos e instrumentos que facilitem e aprimorem o exercício do profissional do turismo, em especial veículos automotores utilizados por guias de turismo nos termos da Lei 13.785, de 27 de dezembro de 2018, então incluído no rol e no texto final desse projeto do meu relatório estará incluído. Senhor presidente, diante da leitura, eu acredito que o senador Irajá, que tem uma emenda semelhante ao senador Cajuru, gostaria de expor, eu estou aberto à negociação sobre ela. Obrigado, senador Carlos Portinho. Parecer a